Se você está assistindo esse canal é porque você caiu na química, galera. Muitíssimo obrigado aí se você está assistindo. Obrigado pela força, pelos comentários. Se inscrevam aí no canal se vocês gostaram aí dos vídeos que eu estou fazendo. Vou fazer outros quando der, né? Como a vida é muito correria. E hoje a gente vai corrigir mais uma questão de perito criminal da Politec aí. Corrigimos algumas já e tem alguns pontos para falar. Deixa eu até diminuir aqui o tamanho da caneta porque está um pouco maior por causa do que eu vou explicar. Explicar o que é dessa questão, galera, é o seguinte, ó, essa questão, ela está lá no Que Concursos, ela é uma questão que parece que falta um pedaço, porque ele pede o preparo de uma solução tampão, mas ele não diz em qual pH, quanto que ele já tem de ácido lático, e fica tudo jogado, mas toma cuidado, isso aqui é uma dica valiosa quando você for estudar pelo Que Concurso, tá? O Que Concurso é uma plataforma ótima. Toma cuidado porque algumas provas, igual essa prova da Politec aqui, ela vem junto com outra questão. Então, essa questão aqui, essa questão sobre como preparar o pH, a solução tampão, ela vem depois, na prova lá da Politec, ela vinha depois dessa questão aqui, ó. Você vê que é o mesmo texto, mas é outra questão, ó. Qual é o pH de uma solução, tá? E aí ele fala, vamos ler o texto aí, ó. E aí, quando vem para esse ponto, só terminar de explicar então, né? Quando vem para esse ponto, você resolvendo essa, você vai preparar, você vai descobrir esse pH, e a partir daí você vai aplicar ele e vai descobrir essa questão aqui, aplicando essa fórmula do pH aí. Entendeu? De quanto que você vai precisar ali. Eu vou explicar as duas então para vocês. Questões fáceis de resolver, elas têm solução. Toma cuidado porque às vezes a gente fica assim, essa questão não tem solução, questão mal feita e tudo mais, mas é porque ela teria uma ordem. Então quando você não encontrar uma solução no Que Concurso, achar que a questão está mal feita, copia o texto base, copia o texto associado, copia um pedaço da questão, joga lá no buscador e vê se não tem uma outra que continua aquela questão, tá? Fica essa dica aí que vale ouro e vamos começar então agora a resolução dessas questões pela questão que começa mesmo. Então, ó, lendo o texto aí, ó, o lactato, o ânion que resulta na dissociação do ácido lático é um produto do metabolismo da glicose. A dissociação do ácido lático está apresentada na figura a seguir. Em meio aquoso, uma solução contendo ácido lático e um sal como lactato de sódio, por exemplo, pode constituir uma solução tampão. Tô lendo mal hoje, hein? Então ele fala aí do tampão lactato, né? O ácido lático ele é gerado quando você tem uma fermentação anaeróbica da glicose. Presta atenção depois rotas de glicose, mas não é sobre isso, é sobre química analítica, querendo ou não essa questão, né? Falando de solução tampão. E ele fala aí, ó, qual é o pH de uma solução contendo 0,17 molar de ácido lático e 0,17 molar de lactato de sódio em meio aquoso. Galera, quando a gente fala de solução tampão, uma solução tampão é aquela solução que você, né? Se você adiciona aqui, ó, eu vou adicionar base. Então, nesse eixo X eu vou ter um volume de base. E aqui eu vou ter uma escala de pH, tá? Numa escala de pH, vou chutar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. A solução tampão, ela é a solução que apresenta a seguinte curva, vou dar até um zoom aqui, ó, ela apresenta uma curva assim, ó. Ela sempre apresenta essa curva no qual existe uma região, essa que eu estou destacando de amarelo, que quando você adiciona a base, você vai adicionando a base aqui, ó, o volume da base vai subindo, sei lá, 3, 4, 5, 6 ml, o pH permanece sempre bem parecido. Quem faz isso, alguns aminoácidos apresentam essa curva. Tampão, então, é essa solução que apresenta uma resistência à mudança de pH. Ele tem essa curva nesse formato, com essa região que a gente chama de região de tampão ali. É a região em que há o tamponamento dessa solução. E nessa região sempre há uma mistura do ácido com o seu sal, ou da base com o seu sal. Depende se é um tampão ácido ou um tampão básico. Então, quem é o ácido? O ácido lático. Quem que é a base? O lactato. E aí, quando a gente fala de tampão, a gente usa a seguinte equação, a equação de Henderson-Hasenbach. Vou até deixar aí na descrição do vídeo um cardzinho aí, ó, falando como que você deduz. É uma maneira fácil de deduzir essa equação. Depois, se você tiver com dúvida, vai lá e olha para você não confundir na prova, mas ela é o seguinte, ela é assim, ó, o pH é igual ao pKa
mais log do sal sobre o ácido. Ou, se você quiser, em vez de sal sobre o ácido, eu gosto até mais, vou apagar o sal e vou apagar o ácido, para vocês verem. Fica assim, ó, eu gosto quando ela fica mais assim, ó, A- sobre HA. A concentração aí, ó, tá? Então, essa é a equação de Henderson-Hasenbach. Quando ele está pedindo aqui, isso daqui é um ponto importante e é um ponto que normalmente a galera no livro de analítica já sabe. Quando você tem a mesma concentração do seu ácido e do seu sal, você está bem nesse ponto aqui, ó. Você está bem nesse ponto aqui no meio do tampão. Nesse ponto, o pH é igual ao pKa. E por que é igual ao pKa? Vamos resolver a equação, ó. Porque se você colocar mais log, qual é a concentração do A-, do lactato, né? Lactato, 0,17. Qual a concentração do ácido lático? 0,17. Então, vai ficar 0,17 dividido por 0,17. Um número dividido por ele mesmo vale quanto? Vale 1. E aí, a gente vem aonde? Vai ficar assim, ó. pH igual a pKa mais log de 1. Qualquer log de 1 é sempre quanto? O log de 1 é igual a 0. Né? Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, o log de 1 é igual a 0. E o pH fica igual ao pKa. E aí ele fala aqui, ó, no seu problema, ele fala lá, ó, considere o pKa 3,8, ó. Considere o pKa 3,8. Então, você vai fazer o pH igual ao pKa, que é igual a 3,8. Vai vir aqui na letra A, vai marcar a letra A, se fosse no concurso ia marcar, clica no responder e acertou a questão. Então, essa questão é fácil, era só você saber, primeiro, dessa equação de Henderson-Hasenbach, e segundo, entender essa parte aí do pH igual ao pKa e o log e tudo mais. Claro, gente, quando eu digo fácil, não é para se você não achou fácil você achar, meu Deus, estou perdido, não, mas é porque é uma questão que não tem muitos segredos, tá? É uma aplicação de fórmula, que você aplicando a fórmula fica tudo bem. E aí, a partir disso daí, então, ó, um pH de 3,8, o chato que eu acho dessa questão de concurso, e essa banca, eu não sei se essa banca, não sei que banca que é essa, né? O FMT, porque ela te amarra, porque se você errar essa questão, você vai errar a próxima. Aí agora, sabendo que o pH é 3,8, vamos lá para a próxima questão. Agora sim, o mesmo texto, igual a gente falou, o mesmo texto, aí vai lá, ó, no preparo de 50 ml de uma solução tampão, quantos gramas de lactato de sódio devem ser adicionados no sistema, né? Então, quando fala isso daí, 50 ml da solução tampão, que solução tampão? Essa solução tampão que você fez aqui e cuja concentração, né, do lactato, ele está pedindo do lactato, ó, quantos gramas de lactato de sódio, cuja concentração vai ser quanto? 0,17 molar. A concentração dele é 0,17 molar, que eu posso chamar de mol por litro. Agora, a partir disso, ele está perguntando qual é a massa, né? Quantos gramas, qual é a massa que eu tenho que adicionar. Aí você vai usar qual fórmula? A fórmula da concentração. Concentração é número de mols sobre volume, tá? Por sua vez, vou até colocar de outra cor aqui, ó. O N, ele é igual, o número de mols é massa sobre massa molar, tá? O que o problema está te perguntando, esse gramas aqui, é a sua massa. A massa molar, você tem que saber a fórmula do lactato, que está aqui, e a gente vai calcular essa massa molar. O lactato, vamos fazer a massa molar do lactato. Massa molar do lactato vai ser, ele tem 3 carbonos, C3, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios, H5. Ele tem 1, 2, 3 oxigênios, C3H5O3. Vamos ver se eu não errei. 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. E outra, ele é de sódio, né? Ele ainda é de sódio lá. Na verdade, o sódio ia ficar como lá na frente, se a gente fosse falar cátion e ânion aí, mas tudo bem colocar assim, tá? E ele dá a massa aí, ó, a massa molar do carbono, aqui, ó, massa molar do carbono, do oxigênio, do sódio. Com essa massa molar, você vai aplicar ela aqui. Vamos aplicar ela aqui, então, ó, o carbono é 12. Deixa eu botar a caneta mais fininha ainda, para ficar mais bonitinho ainda. O hidrogênio é 1.
O oxigênio é 16 e o sódio é 23. Aí você vai fazer 12 vezes 3, porque são 3 carbonos, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5 dá 5. 16 vezes 3, né? 3 vezes 6 dá 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. E aqui, vezes 1, dá o 23 mesmo. Aí a gente soma, ó, 36 mais, vamos colocar assim, ó, 48 mais 36 mais 5 mais 23. Eu podia ter deixado o 5 ali, tanto faz, né? 6 e 8 dá 14, né? 14 com mais 5 dá 19. Tudo bem? 14 mais 5 dá 19. Com mais 6, 19, 20, 21, 22. 22 vai 1 para lá. 4 com 1 dá 5. 6, 7, 8. 9, 10. Tá certo? Deixa eu ver se tá certo aqui. 8 com mais 6 dá 14. Com mais 5, 14 mais 5, 19. 19 mais 3, 20, né? Que é 2. Eu ia errar a conta demais aí, galera. Então, 2 com 4, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Fica 112. 112 gramas por mol. Tá bom? Essa sominha aí. Então, aqui, quando eu for usar esse valor, eu vou usar ele aqui, ó, na massa molar. O número de mols, então, eu posso trocar esse número de mols. Isso daqui é um ponto que muitas vezes as pessoas não entendem, mas eu posso trocar. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Concentração vai ser igual a massa sobre a massa molar vezes volume. Vezes volume. Esse volume é em litros, essa massa é em gramas, esse massa molar é em gramas por mol e a concentração é em mol por litro. Repara que quando você faz isso, ó, você vai cortar aqui, ó, grama com grama, o mol que estava invertido, né, uma fração ele vai subir para cima e vai ficar mol por litro certinho. Tá? Então o volume tem que ser em litro, cuidado também porque ele está pedindo em 50 ml. E aí você vai fazer lá, ó, vamos colocar massa dividido por 112, 112 vezes o volume que vai ser 0,05 litros. O que é esse 0,05 litros? São os seus 50 ml da solução. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação, ó, 112 e a concentração aqui, ó, essa concentração ela já tem um valor. Qual é a concentração? 0,17. Então no final, vamos colocar a conta aqui, ó, vai ficar assim, ó, 0,17, que é a concentração, é igual a massa sobre 112 vezes 0,05. Colocar de pretinho aqui, ó, concentração, massa molar e volume, né? E isso daqui é o que você quer. Isso aqui é o problema. Agora é um problema matemático, tudo bem? Se você quiser dar uma adiantada no vídeo, que é só questão de matemática, galera. Primeiro eu vou jogar isso tudo aqui lá para cima. Vai ficar 0,17 vezes 0,05 vezes 112. Pelo amor de Deus, não vai chegar na prova de um concurso e não saber fazer as continhas de multiplicação. Então já aprende um pouquinho aí, ó. 0,17 vezes 5, vou colocar 5 aqui, 5 vezes 7 dá 35, né? 7 vezes 5, 35 vai 3, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 8, e aqui dá 0, aí você vai contar assim, ó, vou contar com a canetinha verde, ó, 1, 2, 3, 4 casinhas depois da vírgula, 1, 2, 3, preciso colocar mais um 0 aqui, e uma vírgula aqui, ó, para ficar 4 casinhas depois da vírgula, tá? A mesma quantidade de casinhas depois da vírgula na multiplicação. E agora você vai fazer essa multiplicação do quê? De 112 vezes 85, que é essa conta, isso vezes isso. Depois eu coloco de novo as casinhas ali, ó. Então vamos lá, 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6, 5 vezes 1, 5. Tudo bem? 2 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. 8 vezes 1, 8. Né? Tá certo? Acho que tá certo aí. Não sei se eu errei a conta, tá bom? E aí, vamos lá.
Aqui, ó, fica 0, 6 com 6 dá 12, vai 1, 5 com 5 com 6, com mais 1 dá, com mais 9, né? 6 mais 9 dá 15, vai 1, 9. 9, 5, 20. Aí agora, quantas casinhas a gente tinha aqui depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Vou andar com a vírgula, então. 1, 2, 3, 4. Vou colocar um zero aqui, ó. 0,952 zeros. E isso daqui é quem que eu estou encontrando? Quem que eu estou encontrando? É a minha massa. Isso daqui é a minha massa. Por quê? Porque essa conta que eu estou multiplicando aqui era igual a massa, porque eu joguei ela para lá. Isso daqui, ó, vou até separar aqui, ó. Olha lá, eu joguei esse valor 112,005 para cima, multipliquei todo mundo e a gente achou 0,952 zeros. E aí a gente vai lá, ó, 0,952. Você marca aqui a letra C. E aí você responde e você acerta a questão. Então essa questão ela tem resolução. Ela tem a resolução, tá? Você só precisava saber que essa concentração de 0,17, ela estava sendo dada aqui na questão anterior, que na prova provavelmente essa questão estava vindo antes dessa daqui, tá? Então é isso, toma sempre cuidado. Eu acredito que tem até no comentário tem ali falando, mas essa questão, quando eu procurei no QConcurso, ela estava já uma seguida da outra, tá? Se você gostou aí dessa resolução, se inscreva no meu canal, me ajude a ter mais inscritos. Muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui, um abraço e fui!